Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Deixa eu colocar uma palavra no meu coração, porque pudéssemos compartilhar com os irmãos. Estava voltando de São Paulo, não sei se choveu aqui, tem uma chuva muito forte na estrada. E enquanto chovia, Deus foi falando no meu coração sobre esse texto. Interessante que é um texto que já faz uns dias que está no meu coração. Esses dias já até ministrei com base nesse texto. O texto, dentro de um contexto maior, fala a respeito de Elias. Mas é interessante voltar um pouquinho e entender o que estava acontecendo com Israel. A Bíblia fala que havia uma grande crise. Diga comigo, crise. Diga crise. Diga, em meio à crise, Deus levanta quem não parece que pode ser levantado. Olha para o teu irmão assim, só sorria para ele. Esse texto da Bíblia fala a respeito de um tempo em que Israel cometeu alguns deslizes graves diante do Senhor. A Bíblia fala que Acabe não era uma pessoa qualquer. Acabe era alguém que vinha da linhagem de Davi, tinha o sangue de Davi. Acabe era legalmente o rei na linhagem escolhida em que Deus faz uma promessa a Davi que o trono permaneceria. Acabe era um moço que não foi mal criado, mas foi criado no conceito de Deus. Mas Acabe comete um dos erros que para Deus é muito sério. A Bíblia fala em Deuteronômio, antes que o povo se formasse como nação, ainda no deserto, Deus disse para que não houvesse casamento desproporcional, e principalmente que não houvesse casamento contraído com povos pagãos, povos que não temiam a Deus. Deus preservava o povo nessa palavra. Muitas pessoas não entendem por que Deus agia dessa forma, não permitia que o povo se casasse fora. É que na verdade o povo de Deus sempre foi um povo crédulo, um povo que acredita, um povo que coloca confiança. E deve ser assim, porque se nós que somos servos de Deus não acreditarmos, quem é que vai acreditar? Mas o conceito do ser crédulo, muitas das vezes faz com que as pessoas incrédulas, ou as pessoas pagãs, venham e consigam convencer alguns contra os princípios de Deus. A Bíblia fala claramente que Deus, fazendo isso, preservaria o povo de se desviar da sua presença e assim perder a sua bênção. A Bíblia fala que Acabe cometeu esse erro e entrou por esse caminho. E quando Acabe entrou por esse caminho, ele começou a desagradar a Deus. E foi uma coisa tremenda que Salomão diz que um abismo chama outro abismo. Porque Acabe não só se casou com uma mulher que trouxe para dentro de Israel algo muito pesado. Jezabel foi uma mulher que foi referência até no livro de Apocalipse. E até nos dias de hoje, quando você vê uma mulher que é uma classificação imprópria, você diz assim, nela o espírito de Jezabel age. Até hoje a igreja carrega esse nome. Jezabel entrou na vida de Acabe e começou a mudar a vida de Acabe. E Acabe se deixou mudar tanto que ela levou o poste de ídolo Baal para dentro de Israel. As 3 principais festas que lembravam a Deus e que o povo adorava a Deus foram excluídas. Foi instituído mensalmente um culto a Baal que demorava 24 horas. O povo começava à meia-noite de um dia e terminava à meia-noite do outro. Só que um culto totalmente diferente daquilo que você possa imaginar, porque o culto a Baal começava com muita bebedeira. E depois da bebedeira virava orgias.
As pessoas trocavam seus parceiros como se isso fosse normal. E o pior de tudo é que no final dessa noite, alguém chamado de sacerdote tinha relacionamento com uma pessoa, com um cadáver, com uma pessoa morta. Isso era o culto a Baal, totalmente voltado contra os princípios de Deus. Israel estava vivendo a pior crise. Uma crise que entrou de uma forma pesada. E Acabe, induzido por Jezabel, fez com que aquele poste ídolo fosse adorado por todos. As pessoas se inclinavam diante daquele poste ídolo. As pessoas se inclinavam diante do Deus Baal. Israel todo se convenceu a respeito desse Deus. E aí o texto que nós lemos fala que Deus diz que 7.000 pessoas não se inclinaram a Baal. 7.000 pessoas não beijaram os pés de Baal. Deus faz uma referência tremenda ali, mas essa referência me chama a atenção. Como pode 7.000 pessoas verem Baal fazendo o que estava fazendo, ou Jezabel colocando Baal dentro de Israel, e nenhum dos 7 que não se dobraram, fizeram nada. Foram 7.000 pessoas que Deus não está vangloriando eles. Deus diz assim, sobraram ainda 7.000 que não se dobraram. Deus não está dizendo que eram fiéis a Deus. Deus não está dizendo que estavam fazendo o que era reto. Deus estava dizendo, eles não se dobraram a Baal. Pastor, o que você quer dizer? A palavra que Deus colocou direcionada no meu coração hoje é que não adianta muitas das vezes nós não nos dobrarmos as coisas ruins e não fazemos as coisas certas. Olha, 7.000 pessoas que não se levantaram contra o sistema errado daquilo que estava acontecendo. E em meio à crise, irmãos, a crise que vivemos, ou a crise que está acontecendo, Deus está procurando pessoas corajosas que se levantem para dizer, Deus ainda é Deus sobre Israel. Deus está ainda procurando pessoas que se levantem para dizer que em meio à crise, você é um soldado fiel do Senhor, você é um servo de Deus. Deus está procurando pessoas que não se calem. Vou dizer uma coisa, quando o povo se cala, o inimigo avança. Porque começou com uma pequena situação. Isabel foi começando a instituir coisas. E os 7.000 cruzaram o braço. E Jezabel instituiu mais coisas. E foi avançando. Sabe o que significa? Que quando nós não tomamos posição, o inimigo vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço. Vai entrando e vai ganhando espaço. Ei, se levante. Porque Deus quer te usar para colocar o inimigo para correr. A Bíblia fala que todas as vezes que o povo recuou, o inimigo ganhou espaço. Eu paro para ver quando os filisteus foram lutar contra Israel, e se levantaram contra Israel, foi algo tremendo. Porque eles não foram com todo o exército contra Israel, mandaram um homem. Ah, pastor, mas era um homem que tinha 3 metros de altura. Um homem que tinha 6 dedos nas mãos e nos pés. Um homem que carregava uma lança super pesada, na frente tinha um escudeiro. Feroz em batalha. Mas interessante que esse homem começa a gritar de um lado do vale, que não havia um homem sequer que poderia enfrentá-lo, e porque Israel não colocou nenhum homem, aquele homem foi avançando a ponto de que a Bíblia fala que ele estava no meio, não estava do lado, não estava longe, estava no meio do arraial de Israel, gritando, me dá um homem. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Enquanto eles não vinham contra, o inimigo foi avançando. Foi avançando. Foi avançando. Foi avançando. O que Deus veio falando comigo hoje? Ei, não deixe o inimigo avançar em nenhuma área da sua vida. Não deixe ele ir para cima de você. Se levante ainda hoje. Porque existe uma coisa tremenda. A Bíblia é clara em deixar isso mostrado, em que Deus procura pessoas que Ele possa usar em meio à crise.
O problema é que muitas das vezes ele não encontra. E é uma palavra difícil de se colocar para Deus, mas Deus necessita encontrar pessoas. Claro que a palavra necessidade reflete muito ao homem, mas é uma forma de compreensão para que a gente entenda. Deus está atento, procurando alguém que diga assim: eu vou me levantar, eu não vou deixar mais essa crise bater na minha porta, eu não vou mais deixar a enfermidade tocar na minha vida, eu vou me levantar, eu vou colocar o inimigo para correr, eu vou vencer essa crise, essa situação vai ter que mudar. Deus está procurando pessoas que estejam a fim de ser profetas para a sua própria vida. E quando ele encontra um homem ou uma mulher que está disposta, ele aposta tudo nele. Como assim, pastor? Estava lá 7.000, assistindo o que estava acontecendo. 7.000 que não se movimentou a favor daquilo, mas também não se movimentou contra aquilo. 7.000 que nem para fazer um protesto fizeram. Se calaram. E disseram: olha Deus, a gente não está se inclinando. Mas deixaram o inimigo ganhar tanto espaço, que no lugar que era para ser adorado, Deus adorava o Baal. Até que Deus pega alguém que é improvável. Diga comigo, improvável. Olha para o teu irmão e diga assim: improvável. Deus, Ele gosta de achar pessoas improváveis. Às vezes você não olha para você e fala assim: não é para mim esse negócio. É o improvável. Deus está atento para os improváveis. Elias, ele era tesbita, morador de uma região totalmente agrícola, não era da linhagem sacerdotal, não era da escola de profetas. Elias era um homem que se vestia de uma forma totalmente diferente. Era um João Batista daquela época. Porque quando se fala de João Batista, quem é que vai acreditar em alguém que se veste de pele de camelo? Quem é que acredita que alguém que se veste de pele de camelo e come gafanhoto pode ter crédito no que fala? Naquela época, naquele contexto, alguém que era de Deus se vestia de linho, andava sempre vestido de branco. Aí de repente levanta-se alguém na contramão para pregar. Elias era mais ou menos isso, alguém na contramão. Ele não estava envolvido no meio religioso ou meio social da época, ele estava fora, mas ele começou a ver a afronta contra Deus, e ele era um dos 7.000, mas ele falou: eu vou mudar essa história. Eu vou me levantar em meio a essa história. Eu vou tomar uma posição. Ei, qual é a posição que você pode tomar hoje? Olha para quem está falando assim: posicionamento leva a bênção. Qual é a nossa posição? Existem muitas posições que nós podemos tomar, mas a posição certa vai nos colocar no ponto de vitória que Deus tem para nós. A posição certa vai fazer Deus fluir na nossa vida. E a Bíblia fala que Elias entra no meio de um dia que está tendo aquele culto. Está todo mundo reunido, porque a Bíblia mostra um cenário assim. E quando ele vai, ele chega no meio daquele povo. Talvez o povo encontrado, o pastor achava que ele resolveu participar da festa. Porque é assim que as pessoas acham, que um dia você vai ceder. O inimigo, ele aposta que um dia você vai ceder. Diga assim: eu não cedo. Diga: eu estou firmado em Cristo. A tensão do inimigo e das pessoas do mundo é que um dia ele vai ceder. Um dia ele vai participar do nosso meio. Mas na verdade eles não sabem que Deus está trabalhando para fazer você ser o instrumento para tirar eles daquele meio e trazerem para a luz. Deus vai te usar. E a Bíblia fala que esse moço vai lá. E a Bíblia fala que o improvável de repente grita com Acabe, que não é comum uma pessoa que é agricultor chegar no meio de um evento
e chamar o rei pelo nome. Mas a Bíblia diz que ele chama Acabe pelo nome. E quando ele chama Acabe pelo nome, a Bíblia fala que ele diz assim: vive o Senhor em cuja face eu estou, que segundo a minha palavra não vai mais chover. Eu paro para pensar, irmãos, a coragem desse moço. Ele podia ser morto. Ele poderia naquela hora ter posto fim na sua vida. Mas sabe o que importa? O que Deus atentou? O que estava voltado em jogo naquele momento? E Deus ama pessoas assim, são pessoas que vão pro tudo ou nada com Deus. Não são pessoas que vão com Deus até um limite, ficam sempre presos ou olhando alguma coisa presa ali atrás, que se não der certo aqui eu volto para aquele ponto. Deus está prestando atenção em pessoas que estão a ponto de dizer assim: eu vou seguir o que Deus está falando e seja o que Deus quiser, eu vou enfrentar. Ah, mas você vai deixar as outras coisas para trás? Vou deixar, porque Deus falou que lá na frente vai me abençoar, eu vou seguir para frente. Eu vou na direção certa, eu não vou recuar. Elias foi por tudo ou nada, porque levantar a voz no meio daquele povo era pôr a vida em risco. Ele falou: eu posso pôr a vida em risco, mas a palavra profética eu vou deixar. E vou dizer uma coisa para você, guarde isso no teu coração: a tua palavra profética lançada, ela vai permanecer, ela vai permanecer, ela vai permanecer, porque Deus vai cuidar dessa palavra no reino espiritual. Pode até você não ter força para chegar lá, a tua palavra vai chegar e vai te buscar no lugar que você está. A Bíblia diz que, aleluia, Elias o improvável, né? Jezabel, o nome dela diz referência a uma sacerdotisa de Baal. Mas Elias era tão improvável que o nome dele era um nome chocante para a época. A gente fala Elias, para nós o nome só significa Elias, mas o nome de Elias tem um significado interessante. No dia em que ele nasceu, o pai dá um nome a ele e 8 dias leva ele para o templo e vai apresentar ao Senhor, entrega para o sacerdote. E o sacerdote pega ele e quando vai apresentar ao Senhor diz assim: qual é o nome dele? Aí o pai diz assim: ele vai se chamar Só o Senhor é Deus. Ué, mas não tem um nome mais da moda para colocar, um nome mais bonito? Não. O nome dele é Só o Senhor é Deus. Ei, existem marcas que estão na nossa vida, dada por Deus, desde quando nós nascemos. Nós só precisamos entender o plano, o propósito, o projeto de Deus. E quando entendemos isso, Deus nos leva na direção da vitória. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus tem um projeto na sua vida. Faz uma pergunta para ele assim: ou você acha que você está passeando aqui na terra? Deixa eu dizer uma coisa: alguém que estava passeando na terra aqui não se deu bem. Onde você estava? Estava passeando na terra. Nós não estamos aqui para passear, estamos aqui por propósito. E Deus tem propósito na sua vida, Deus tem propósito na minha vida, Deus tem propósito na nossa família, Deus tem propósito na nossa estada e período que vamos passar aqui. Nós estamos debaixo de um propósito de Deus, e Deus está procurando pessoas que estão a fim de dizer: eu vou para o propósito, eu vou para o tudo ou nada, eu vou ir na direção certa, eu vou pela palavra de Deus. E quando nós vamos à direção certa, Deus cuida de nós. Diga assim: Deus cuida de mim. E a Bíblia fala que quando Elias vai até Acabe e lança uma palavra, imediatamente Deus fala para ele: Elias, vai para a beira do Querite, que lá eu vou cuidar de você, vou mandar um corvo para te alimentar. Ele vai levar carne e pão para você de manhã e à tarde. E essa palavra se cumpriu. Mas o que muito me chama a atenção nesse texto é que toda palavra que nós lançamos, ela gera uma semente. E essa semente gera um plantio. E esse plantio gera uma colheita. E nós não estamos livres
da colheita. Explica melhor para você. O Querite secou. Os rios de Israel secaram. A palavra de que não haveria chuva atingiu também a vida de Elias. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Quando a gente se levanta para estar na presença de Deus, quando nos levantamos para a obra de Deus, quando nos levantamos para o propósito de Deus, nós somos atingidos por aquilo que vem contra. Mas uma coisa é certa, Deus sempre tem uma saída, uma solução. Sempre. Ou você acha que Elias ia dizer assim, não vai chover, e aí ele ia sair dali, e é uma nuvenzinha igual da família Adams, não era da família, que era a corrida maluca lá, acho a nuvenzinha chovendo, só em cima dele, onde ele ia ter uma chuvinha assim, não, ele também foi atingido pela seca, mas a diferença é que aquele que é fiel a Deus, Deus tem compromisso com ele. Aquele que acredita na promessa, acredita na vontade de Deus para a sua vida e segue por ela, Deus o guarda em meio a todas as crises. Ele passou 3 anos e meio no meio do deserto, uma parte na beira de um rio, outra parte na beira de uma viúva que não tinha nada, e um milagre aconteceu através da vida dele, em meio ao deserto, para que ele aprendesse coisas com Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Crises ou desertos nunca vêm na vida de um profeta para matá-lo, mas para levá-lo para um estágio maior. Nunca vem para destruí-lo, mas vem para levantá-lo para a glória do nome do Senhor Jesus. É uma escola. Diga para o seu irmão, você está na escola, irmão? Toda escola gera um aprendizado. Agora, quanto tempo nós ficamos na escola? Sabia que isso é uma decisão nossa? É uma decisão sua, uma decisão minha, quanto tempo eu quero ficar. Porque eu posso ficar fugindo da prova e não fazer a prova, para que o professor possa me aprovar. Eu posso faltar à escola, tentar escapar da escola, ou eu posso enfrentá-la, passar a prova e ser aprovado para vencer do outro lado. Elias não fugiu, Elias permaneceu no deserto, o tempo determinado por Deus. E quando passa esse tempo, a Bíblia fala que ele toma uma posição, diga comigo, posicionamento. Diga, Deus está na sua fé. Diga, Deus está no seu posicionamento. Está entendendo? Passou 3 anos e meio. A Bíblia não fala, pastor, que Deus chegou para Elias e falou assim, Elias, vai lá agora e profetiza que vai chover. Deus não fala, a Bíblia não fala que Deus falou com Elias, vai lá agora e coloca à prova os profetas de Baal. Deus não fala nada com Elias, Elias toma uma decisão, diga comigo, decisões. Decidem destinos. Está entendendo? Sua decisão pode dar o destino certo para a sua vida. E a sua decisão hoje tem que ser por aquilo que Deus tem para a sua vida. Não fuja daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele tomou uma decisão, a Bíblia fala que Elias imediatamente tomou uma decisão. E quando ele tomou a decisão, a Bíblia fala que ele foi diante de Acabe. E sabe o que ele disse para Acabe? Disse, Acabe, reúne todos os seus profetas aí, todos. Mas por que reúne? Porque nós vamos fazer um desafio, todos os profetas e eu sozinho do outro lado. Ele podia falar, não, tem 7.000, né? Eu sozinho do outro lado. E nós vamos clamar. E, olha só como o nome tem peso. E o Deus que responder, aleluia, esse será o Deus. Só Ele será Deus sobre Israel. A Bíblia fala que o povo concorda com Ele. E vão para lá. E você conhece a história porque eu quero chegar na mensagem. A Bíblia fala que ele ora a Deus depois que os profetas passaram mais de 6 horas orando e Baal não respondeu. E a Bíblia fala que fogo cai do céu e responde.
quando o fogo cai do céu e responde, a Bíblia fala que todo o povo chama por Elias e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A Bíblia fala que Elias imediatamente toma uma posição. Qual é a posição? De mudar aquela história em que o povo estava vivendo. Quando ele toma a posição de mudar a história que o povo estava vivendo, Deus estava com ele. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não quer que você mude somente a tua história, Deus quer que você ainda mude a história da tua casa, da tua família, dos teus amigos, de pessoas que estão em volta de você. Você não está sozinho nessa situação, nessa peleja, não, tem pessoas envolvidas. Deus quer que você também haja a favor deles. Olha para o teu irmão, siga para ele: ore por mim, irmão. Diga assim: não perca a oportunidade. Me abençoe. Quando ele viu que o povo clama a Deus, agora ele fala: então o povo merece chuva. E ele vai buscar por chuva. E a Bíblia fala que ele vai orar a Deus, buscar a Deus e pedir a Deus pela chuva. Quando ele vai buscar a chuva, ele vai pedir a Deus a chuva, a Bíblia fala que ele se inclina em terra. Interessante, que me chama a atenção, é que ele não dobra os joelhos para orar. Ele não faz como é comum de muitos profetas, se deitar no chão com o rosto em pó para orar. Ele faz uma posição diferente. A Bíblia fala que ele se inclina, coloca o seu rosto entre as pernas para orar. Sabe o que significa? Ele faz exatamente assim. Pastor, o que significa isso? Ele se colocou na posição de uma mulher da época que gerava o filho, como ela dava a luz. Ele falou assim: eu preciso gerar esse milagre, eu estou disposto a gerar esse milagre. Colocou a cabeça entre as pernas e começou a gerar o milagre em oração, e disse para o seu moço: sobe lá, vai lá para ver. E o moço foi uma vez, e vou dizer para você, o Carmelo é longe a distância. Ele foi e voltou cansado. Quando ele voltou cansado, pastor, ele falou assim: não tem nada lá, Elias, volta de novo. Ele voltou de novo: Elias, não tem nada, volta de novo. A Bíblia resume dizendo que Elias disse: vai lá 7 vezes. Na verdade ele foi uma, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, foi 7. Quando ele voltou a 7ª vez, ele falou: meu Deus do céu, ele vai mandar eu voltar de novo aqui. Aí ele viu uma pequena nuvenzinha. Ele falou: vou falar que aquilo lá está lá. Talvez para outra pessoa aquilo passasse desapercebido. Talvez para outra pessoa, se fosse, talvez aquela nuvenzinha até estava lá na primeira vez. Mas na 7ª vez ele prestou atenção em tudo. Ele falou: tenho que achar alguma coisa para falar para Elias, porque senão eu vou descer lá e ele vai mandar eu subir de novo. Isso me ensina uma coisa: nunca desista do propósito. Quando determine um propósito, não desista dele. E a Bíblia fala que aquele moço, ele vê uma pequena nuvem, ele não mente, ele é sincero. Ele chega para ele e diz assim: Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é muito pequenininha, mas eu vi uma pequena nuvem. E aí a atitude de quem está gerando é acreditar que aquilo que ele está gerando vai nascer pequeno, mas vai ficar grande. Vai nascer insignificante, mas vai ficar muito grande, porque Deus vai pôr a mão dele junto com o seu milagre, e o milagre vai acontecer. Deus estará nesse negócio. Quando ele vê a pequena nuvem, ele já diz assim: vai lá e avisa Acabe para emparelhar os cavalos. Aleluia. Manda aparelhar os cavalos e manda ele: ó, porque vai vir uma grande chuva. Uma grande chuva virá. E deixa eu dizer uma coisa para você: as pequenas coisas que Deus faz na sua vida é sinal de que grandes coisas estão para chegar. As pequenas coisas que estão trabalhando na sua vida são os sinais que Deus está te dando. Ei, do pequeno eu vou levar para o maior, e vai gradativamente crescendo, e o que você precisa, ou o teu chamado, a tua palavra vai vir. Deus vai honrar a palavra dele. Diga para o seu irmão assim: o teu milagre está chegando, irmão. Aleluia!
Aleluia. Diga assim para o seu irmão assim, começa pequeno. Porque às vezes a gente acha que vai começar, né? Gigantesco, né? Você sabia que Jó, a gente às vezes passa desapercebido, mas a Bíblia fala assim que, presta atenção nisso, que Jó estava na presença de Deus. E aí Deus vai e fala com seus amigos, e diz para eles assim, vão até Jó, apresente um sacrifício para mim, e peça que Jó sacrifique e ore por vocês, para que eu possa abençoar a vida de vocês. E os amigos de Jó pegam o sacrifício e levam para Jó. E quando entregam para Jó, Jó pega aquele sacrifício e coloca e sacrifica diante do Senhor. E ele ora a Deus pela vida dos seus amigos. E a Bíblia fala que Deus imediatamente vira o cativeiro de Jó, é o texto nosso, mas a palavra original diz respeito que cativeiro de Jó era a sua saúde. Ele estava preso na enfermidade. O que Deus fez quando ele orava pelos seus amigos foi curá-lo, porque leproso tinha que ficar separado, agora curado ele volta para dentro da sua casa. Volta para sua família, para sua esposa na época. E quando ele volta para a esposa, os seus amigos, os mesmos amigos, a Bíblia diz que eles levam cada um uma moeda, pastor, para ele. E um colar de ouro. E entregam para Jó. Para quem tinha milhares de animais, terras, plantações, para quem tinha muito, aquilo era insignificante. Mas Jó pega aquilo e com aquilo e a bênção de Deus sobre a vida dele, ele começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar. Se ele, sem a bênção de Deus direta, da forma da experiência que ele teve no tempo de escassez e de doença, ele já conseguiu o que ele conseguiu. Imagine agora com a experiência que ele teve com Deus, ele trabalhando com aquilo. E ele começa a trabalhar, e começa a trabalhar. Às vezes a gente olha o texto e pensa que Jó dormiu uma noite, quando ele acordou, tinha lá 10 filhos, 1000 camelos, 1000 ovelhas, está tudo lá esperando por Jó. Não! Para começar, para ter 10 filhos, tem que ter no mínimo 10 anos. Durante 10 anos, aquilo que era pequeno, Jó foi construindo, e quando nasceu a sua última filha, ele apresenta a Deus. A Bíblia diz, Deus abençoou o último estado de Jó, tudo em dobro daquilo que ele tinha. Jó, com aquilo que ele tinha, ele já era o maior homem, referência na terra naquela época. Imagine com o dobro o que Deus fez na vida de Jó. Ei, Deus começa milagres na nossa vida com pequenas coisas, mas você tem que acreditar que do pequeno, Deus vai te levantar e vai te pôr no grande. Aleluia, do pequeno. Aleluia. Sabe o que às vezes o nosso coração fica triste e pesado? Porque a gente acha que Deus já tem que fazer tudo grande. E a gente não se importa com o pequeno. Se importe hoje com aquilo que Deus já pôs na tua mão. Porque Deus vai multiplicar para o grande. E você vai conquistar aquilo que você almeja. Porque Ele atenta ao teu coração. Ele está vendo a tua aflição. Mas Ele está querendo te ensinar uma coisa. Entenda que do pequeno vai ficar grande. Diga para o seu irmão assim, tudo em dobro. Olha para ver interessante a vida do profeta. Porque a Bíblia fala que quando a chuva vem, me chama muita atenção isso, pastor. Ele diz assim, manda Acabe arrumar o cavalo, preparar o carro e correr, porque a chuva vai pegar ele. Acabe, que ouviu tudo o que aconteceu, viu ele falar que não ia chover, parou de chover. Viu ele falar que ia cair fogo do céu, caiu fogo do céu. Acabe falou, bom, por via das dúvidas, deixa eu subir no cavalo e vamos embora. De repente Acabe está indo embora com o cavalo, irmãos. Passa alguma coisa correndo do lado dele. Acabe, quando presta atenção, quem passou aqui? O que é isso? Passou mais rápido que o cavalo. A Bíblia diz que Elias passa do lado de Acabe e diga, corre que a chuva está chegando. Sabe o que significa? Ele acreditava naquilo que ele tinha profetizado.
Não havia uma gota de chuva ainda, mas Elias estava dizendo, corre, a chuva está chegando. Ele correu, acreditando que a chuva vinha, e a Bíblia diz que antes mesmo de chegarem no palácio, a chuva caiu e molhou-os. Eles receberam a chuva prometida de Deus sobre a vida deles. Quando nós lançamos a palavra profética e acreditamos na palavra que Deus nos deu, a direção que Deus nos deu, fique tranquilo, vai vir a chuva, vai vir a promessa, vai vir o milagre. Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Mas o primeiro a acreditar tem que ser você. Não adianta eu acreditar por você. Você tem que acreditar. Outro dia vieram me perguntar, pastor. Pastor, tem um pastor que está dizendo assim, se você não tem fé, venha que a minha fé vai te curar. Funciona assim, pastor? E eu respondi para a pessoa, não. Mas aí a pessoa vai lá, e ele ora é curado. Eu falei, mas a pessoa só foi lá por quê? Porque acreditou. Ele tinha fé. O que precisava era despertar a fé que estava nele. Você está entendendo? Venha que a minha fé vai te curar. Eu não acredito nessas coisas. Aí ele não vai, não é curado. Venha que a minha fé vai te curar. Eu vou lá. Esse pastor tem fé. Eu vou lá, eu vou receber a minha bênção, eu vou nesse culto. Aí chega lá, a fé que a pessoa gerou no coração, gera o milagre de Deus. Você precisa ter fé, acreditar que a palavra de Deus na sua vida é verdadeira e que vai fazer o milagre acontecer. Não adianta eu dizer assim, a minha fé vai fazer o teu milagre. Não, se você não colocar a tua fé em ação e acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam, o teu galardão não chega. Você precisa acreditar, pastor, mas eu não tenho fé para o tamanho do milagre que eu preciso. Você só precisa acreditar que a palavra de Deus, ela é fiel. O resto Deus vai trabalhar. A sua fé vai crescer de acordo com os milagres de Deus. Mas Deus precisa dela. Ó, o teu irmão diga assim, Deus precisa da tua fé, irmão. Diga, você tem que ser o primeiro a acreditar. Às vezes a gente como ministros de Deus, como sacerdotes de Deus, a gente enfrenta umas coisas interessantes. E eu já estou concluindo. A gente ora pelas pessoas, determina o milagre na vida das pessoas. E quando a gente termina a oração, tem pessoas que olham para a gente, pastor, que benção, né? Mas essa minha enfermidade é uma dificuldade. Você acabou de orar. E a pessoa fala, essa minha enfermidade é... pastor, a crise, hein? As pessoas às vezes saem daqui com uma palavra de prosperidade, e lá tomando café fala assim, está difícil a coisa, hein? Acho que não vai melhorar não. É um ambiente que você tem que aproveitar para liberar a sua palavra e dizer assim, depois dessa palavra, ou depois de todas as palavras que são pregadas nessa igreja, a minha vida vai mudar. Quando você acordar de manhã e ler aquela porção bíblica que você tem que ler todo dia de manhã, e você ler aquela revelação de um texto bíblico, você tem que olhar para aquele texto e falar assim, isso aqui é para mim. Hoje vai ser um dia diferente. Essa palavra vai cumprir. Porque essa palavra, ela vem de Deus. Se eu não colocar fé nessa palavra, se eu não colocar fé na palavra que é ministrada aqui no púlpito, se eu não colocar fé, irmãos, eu perco o meu tempo. Quando Deus usa você para liberar palavras, você tem que ser o primeiro a acreditar. Diga comigo, eu vou ser o primeiro a acreditar. Diga para o seu irmão assim, você é o 7.000? Ou você é a diferença? Fique de pé junto comigo.